Queridos, eu quero entrar na palavra desta noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 12, no verso 42. Lucas, capítulo 12, no verso 42. O tema da mensagem de hoje é mordomia cristã. Nós vamos ler do verso 42 ao 48. Caso você não tenha a Bíblia aí com você, você pode acompanhar a leitura aqui no telão. Falando em telão, querido, só avisar, nessas próximas semanas, nos próximos 15 dias, nós estaremos finalizando a instalação de 2 televisores embaixo aqui da plataforma do som também, para facilitar a leitura de quem senta do meio da galeria para trás. Então vai ter 2 televisores ali também, para facilitar a leitura de todos que sentam do meio para trás. Diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar uma porção de alimento no tempo devido? Passa para mim, querido. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: Meu Senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece a prática e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. Pai, continue a falar conosco. Ensina-nos, meu Pai, a como ser mordomos, sermos dispenseiros das tuas coisas. Pai querido, ministra em nosso coração nesta noite, Pai, pelo poder do nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Amados, diga comigo assim: mordomia cristã. Antes da gente falar de mordomia cristã, a gente precisa corrigir um erro que ocorre hoje com a língua portuguesa. A palavra mordomia, ela acabou sendo distorcida ao longo dos tempos, em especial aqui no Brasil, e passou a ser relacionada com coisas indevidas, com favores, com benesses, com regalias. Então alguém tem uma regalia, aquele fulano tem uma mordomia. Usaram erroneamente a palavra, porque mordomia é a prática de vida de quem é mordomo de algo, tá? E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 4, que somos todos dispenseiros. Numa outra tradução diz: somos todos mordomos das coisas de Deus. E é preciso nós entendermos o que é mordomo. O que é ser mordomo? Para então poder entender qual é o meu papel na mordomia cristã. A palavra mordomo, ela vem do latim majordomos, que tem o mesmo significado do grego oikonomos, que quer dizer o maior na casa, aquele que cuida de tudo que a casa contém. Então o mordomo, ele é o principal servo, é o que administra a casa do seu Senhor. Então, quando nós falamos acerca de mordomia cristã, nós estamos entendendo que nós somos, querido, administradores de tudo que Deus nos deu, a começar pela nossa
vida. Por isso que o segredo para ter uma aliança com Jesus Cristo está na entrega da própria vida ao Senhor. Quando um casal vai fazer uma aliança no matrimônio, eles falam no quê? Eu estou entregando a minha vida para você, não é assim? Domingo passado nós fizemos um casamento e tem lá os votos. Promete-se uma entrega ao outro para se valer os votos. Eu e você somos mordomos da vida que Deus nos deu. Diga comigo, a minha vida pertence ao Senhor. Quando nós temos esse entendimento, igreja, nós podemos começar a entender o que é mordomia cristã, o que é ser um dispenseiro do rei, o que é ser um mordomo do reino de Deus na terra. Quando o mordomo está numa terra estrangeira, ele recebe um nome mais bonito. Quando o mordomo está numa terra estrangeira, ele é um embaixador. Na verdade, a função de um embaixador é cuidar dos interesses daquela nação e da propriedade daquela nação na terra aonde ele foi enviado. Quando a Bíblia diz que nós não somos deste mundo, não está dizendo que eu e você somos filho de ET, não. Está querendo dizer que nós pertencemos ao reino dos céus e estamos administrando o que é de Deus na face da terra. A sua vida pertence a Deus, mas Ele deu para você administrá-la. Por isso eu e você temos a liberdade de fazermos o que quisermos com ela. Quem aqui já viu alguém se perguntar por que que Deus permitiu fulano fazer tal besteira? Quem já viu esse tipo de questionamento? Porque o mordomo, ele tem total autonomia do seu senhor para cuidar daquilo que o Senhor colocou na sua mão. Por isso esse trecho que nós lemos no Evangelho de Lucas, ele diz: como será avaliado um servo, um mordomo, que o Senhor viaja para longe e deixa todos os seus bens, todas as suas propriedades, todos os seus empregados, todas as suas riquezas, para que aquele mordomo administra, mas ele pega e faz qualquer uso daquilo, como diz o trecho, começa a comer a propriedade do seu senhor, começa a beber a propriedade do seu senhor, começa a embriagar-se, começa a bater nos outros servos, porque o mordomo, ele também é um servo, ele não deixa de ser um servo, ele só é o maior servo da casa. Começa a bater, a Bíblia chega a dizer, espancar os outros servos. O que que este mordomo está fazendo? Ele está fazendo mau uso de tudo que Deus lhe deu, que o seu Senhor permitiu ele administrar. Deus tem te dado, querido, a vida e tudo mais que se soma a ela. Mas eu e você precisamos entender que somos mordomos da nossa vida na terra. A minha vida não me pertence. A minha vida pertence ao Senhor. Agora, algumas pessoas decidem usurpar para si mesmo a vida e fazer dela o que quer. E é por isso que às vezes a gente vê frutos que as pessoas estão colhendo que não são os melhores que elas poderiam estar colhendo. Vemos as pessoas colher frutos que não seria o que Deus desejaria que elas colhessem. Por quê? Porque elas estão fazendo o que querem da vida que Deus deu e não o que Deus planejou para aquela vida. Cada um de nós, queridos, tem liberdade. Fala para quem está do seu lado, você é livre, querido. Mas use bem a liberdade. Você é livre, eu sou livre, nós somos livres. Mas temos que usar muito bem a liberdade, querido. Porque se nós não usarmos bem a liberdade vira libertinagem. E ela virando libertinagem, ela deixa de ser positiva e passa a ser negativa. Ela deixa de ser construtiva e passa a ser destrutiva.
ela passa de ser um benefício para ser algo prejudicial. O mau uso da liberdade. Você tem ali que é habilitado, você recebe a liberdade de dirigir um automóvel em qualquer lugar do território brasileiro. Agora, como você vai dirigir este automóvel, a liberdade você vai fazer o uso como quiser. Por que o Brasil está entre os países com maior número de mortes no trânsito? Porque está entre o número maior também das pessoas que dirigem embriagadas, fazendo mau uso da liberdade que lhes foi dada. Que culpa tem Deus de alguém se embriagar e bater um carro e morrer? Era o plano de Deus? Não. O plano de Deus é muito diferente para a vida dessa pessoa. Mas havendo a liberdade, aquele mordomo fez mau uso da maior propriedade que Deus deu para ele cuidar, que é a própria vida. Agora, pastor, como é que eu faço bom uso então da vida? Consagrando ela a Deus, santificando a sua vida. Amado, santificar é separar para Deus. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida separada para Ele. Sabe por que eu não concordo quando eu escuto uma mensagem dizendo assim: ai, o fardo de servir a Deus é pesado demais? Tem desafio? Tem. Mas eu não concordo com essa frase. Porque a partir do momento que eu decidi me separar para Deus, tudo que eu faço para Deus produz alegria, mesmo que seja um desafio difícil. Como um atleta que se prepara o ano inteiro e não tem uma oportunidade, na final do campeonato o técnico chama ele e fala: hoje você vai entrar. Ele pode virar: pô, técnico, você vai me jogar na fogueira? Não joguei o ano inteiro e agora você vai me pôr no maior desafio possível? Ou ele pode dizer: obrigado por confiar em mim e me dar desafio maior. Se Deus tem permitido você viver algum tipo de desafio maior, é porque Ele tem encontrado em você motivo de uma confiança maior também. Se você tem sido tentado de uma maneira mais intensa, Tiago afirma: bem-aventurado aquele que é muito tentado. Só não é muito tentado, meu irmão, quem cai na primeira. Tem gente que o diabo nem precisa tentar. De manhã ele acorda e pergunta: e aí, capeta, cadê o pecado de hoje? Entendeu? Ele já está tão habituado com o pecado que ele mesmo vai atrás. O capeta não precisa nem tentar, fala: aquele ali não dá trabalho, deixa que ele pula sozinho do abismo. Quando eu era garoto, inventei de jogar bola, né? E eu sabia fazer duas coisas quando eu jogava bola: falta e sair. Eram as duas coisas que eu sabia fazer: falta e ser substituído, né? Era a minha habilidade maior, né? E eu lembro que um dia nós fomos jogar contra uma outra escola, o campeonato interno das escolas adventistas. Eu estudei no colégio adventista. E aí eu escutei um colega falando pro outro assim, né, da outra escola: esquenta a cabeça não, eu já assisti o outro jogo deles. Aquele grandalhão ali, deixa que a natureza cuida. Entendeu? Né? Deixa que a natureza cuida. Esse grandalhão era eu. Eu tenho essa altura desde 13 anos de idade. Deixa que a natureza marca ele, né? De tão bom que eu era, né? De tão bom que eu era, né? Tem gente, querido, que é tão bom em pecar que o capeta já fala: nem precisa, ó, vou escalar. Não, quem está escalado para tentar aquele fulano? Ih, vai ficar de folga não, vou mandar você para outro lugar. Porque aquele ali ninguém precisa tentar não, ele já acorda com sede de pecado. Entende? Mas se você tem enfrentado tentações, querido, se alegre nelas. Você tem sido um bom mordomo. O diabo está tentando roubar o tesouro da tua vida e você não tem deixado. Mas ele vai continuar tentando até Jesus voltar ou você partir. O que vier primeiro. Ele vai continuar tentando. Temos que santificar e consagrar a nossa vida, ser separado para Deus e ter alegria, queridos, em viver segundo a palavra de Deus. Não pode ser um peso. Se viver para Deus tem sido um peso para você hoje,
coragem de falar isso para Jesus. Falar: Jesus, o que precisa mudar em mim ainda para que de um peso seja a minha alegria? Para que a minha maior satisfação seja fazer a tua vontade. Quando nós entendermos isso, querido, e tivermos coragem de falar isso para Jesus, Jesus sempre está pronto a nos atender. Ele vai mudar em nós o que precisa ser mudado para que nos tornemos bons dispenseiros da nossa própria vida. Para que eu e você consigamos cuidar e conduzir a nossa vida de maneira a viver tudo que Deus tem para ela, impedindo Satanás de roubar, querido, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para a tua vida, mesmo sabendo que nós temos a liberdade de fazermos o que quiser com a vida, nós escolhemos fazer o que Deus quiser com ela. E não é dizendo assim, porque às vezes tem pessoas que fala assim: seja o que Deus quiser, como quando já desistiu. Você já viu? Ah, como é que está tal situação? A pessoa desistiu, ela fala assim: coloquei na mão de Deus. Como se colocar na mão de Deus fosse jogar na lata do lixo. Não, meu irmão. Viver como Deus quer e colocar na mão de Deus é saber que o melhor que pode acontecer vai acontecer sobre a tua vida. Viver como Deus quer é a melhor coisa que pode acontecer para mim e para você. Viver da maneira que Deus quer é viver os sonhos de Deus na face da terra. É viver já uma parte da vida eterna ainda aqui nessa vida terrena. Mas é uma escolha minha e tua. Diga: eu posso escolher. Eu e você podemos escolher. Deus não nos obriga a nada. Porque nenhum pai quer o amor do filho obrigado. Essa semana eu atendi uma senhora e ela falava o seguinte: ela falava: eu tomei uma decisão, pastor. Eu falei para o meu filho: eu nunca mais vou chamar você para passar um dia comigo, porque é um absurdo uma mãe ter que implorar para um filho gastar meia hora com ela. Nenhum pai, nenhuma mãe, querido, quer amor obrigado. Nenhum pai, nenhuma mãe quer amor obrigado. Da mesma forma, o nosso Deus não quer que você o ame por obrigação. Ele quer que seja uma escolha sua, uma opção de vida. Entre tantas outras opções, você escolhe viver para Ele e por Ele. Mas a mordomia cristã não para aí. A mordomia cristã, quando nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, ela fala sobre 3 coisas que são de Deus, mas Ele me deu para administrar. Diga comigo: tempo, talento e tesouros. Diga comigo de novo: tempo, talento e tesouros. Vamos falar do primeiro, o tempo. Como você tem administrado o seu tempo, querido? Se todo o tempo Deus deu ele para você cuidar e administrá-lo, o que você tem feito do tempo que Ele te deu? Outro dia um pastor escreveu uma frase, pastor Jefferson, que é nosso conselheiro nacional, também é o deputado que representa a nossa igreja lá em Brasília. Ele escreveu uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou: se amanhã você só tivesse na tua vida o que você gastou tempo hoje agradecendo, o que você teria? Se amanhã, quando o dia amanhecesse, você só tivesse na sua vida aquilo que hoje você gastou algum tempo para agradecer a Deus, o que você teria amanhã cedo? Se hoje você só tivesse aquilo que você agradeceu ontem, o que você estaria vivendo hoje?
Você que tem sua mamãe e o seu papai vivos, você tem agradecido por eles? Se dependesse deles estarem vivos amanhã da tua gratidão de hoje, você teria o papai e a mamãe amanhã? Com que estamos usando o nosso tempo, querido? Estamos vivendo uma era extremamente consumista. Uma pesquisa de Harvard diz que a pessoa que recebe menos mensagens de marketing por dia recebe 300. A que recebe mais recebe em média 3.000 mensagens de marketing todos os dias. Seja audíveis ou visuais. Seja no seu e-mail, na televisão, no ônibus, no metrô, aonde você estiver, você está sendo bombardeado por mensagens de marketing. Isso tem nos levado a ser uma geração extremamente consumista, uma geração que tem posto o seu valor no ter e não no ser, e tem feito a geração mais ingrata que o planeta Terra já viu. Um pai se sacrifica e compra um presente para o filho, em vez de um filho se alegrar, ele fecha a cara dizendo, mas não era esse que eu queria. Eu tenho um amigo que ele é meio porreta. Ele é o famoso pimentinha. O filho dele estava meio mimado e forgado. Se você está criando o seu filho mimado e folgado, corrige enquanto é tempo. O ser humano não precisa de mais nenhum, o mundo não precisa de mais nenhum ser humano mimado e folgado, já tem demais. Mas ele chegou e comprou uma bicicleta para o filho no Natal. E o filho, mas não era essa que eu queria. Ele falou uma vez, falou duas, falou três. Na terceira, o filho, ele pegou a bicicleta e o filho botou em cima da caçamba da caminhonete a bicicleta, o filho dentro da cabine. Foi na área mais pobre, perto da casa dele, chamou o primeiro menino que ele viu, deu a bicicleta de presente. Falou, presente do meu filho para você. Eu comprei para ele, ele não quis, estou dando para você. Fechou a porta do carro e voltou para casa. Aí o filho virou para ele e falou, pai, você vai comprar agora que eu pedi? Ele falou, não, eu já te dei a que eu queria. Presente a gente dá o que quer, não o que o outro pede. E o que eu vou ganhar de Natal? Ele falou, um bom abraço, vem cá. Aprendeu a lição, filho. Aprendeu a lição. Aprendeu a lição. Aprendeu a lição. Eu nunca passei por isso, porque eu só não como pedra porque não pega tempero. Se pegasse tempero, a gente chupava igual pé de frango, né? Porque pé de frango não tem carne nenhuma, só serve para fazer sopa e para a gente chupar o ossinho, né? Só para isso, se você contar isso, você vai ver, tá, Cátia? Tá? Mas o meu irmão, queridos, o pastor Michel, ele era meio fresquinho para comer, né? Aí um dia ele começou a reclamar do que tinha para comer. Meu pai não é de falar muito não, amado. Aquele italiano que de tão pouco que o meu pai fala, o meu pai não tem nem beiço, sabe? A boca do meu pai é assim, tão pouco que ele fala. Meu pai, sem dar uma palavra, levantou e tirou o prato dele da mesa. Foi lá no vizinho, o vizinho tinha um cachorro, a gente nunca. Eu tive cachorro uma vez, durou 3 meses que roubaram, aí eu não tive cachorro, né? Tivemos no sítio, mas lá não conta, nem em casa. Foi lá no vizinho, deu a comida para o cachorro comer, voltou e botou o prato vazio na frente do meu irmão. Ele falou, e agora, eu vou comer o quê? Falou, o que você for comprar no mercado, o que eu te dei não serve. Nunca mais ele reclamou da comida. Nunca mais. Até repolho ele passou a comer. Para minha tristeza, porque eu dormia no mesmo quarto que ele, né? Mas, né? O que é isso, querido? Por que eu estou falando isso? Deus tem te dado tempo, querido, para você viver sonhos maravilhosos com Ele. E às vezes você tem gastado esse tempo reclamando do que Ele já te deu, ou reclamando do que Ele ainda não te deu.
Mas quem é o pai que quer dar um presente melhor para um filho que já é ingrato com o presente pior? Só vai aumentar a dor. Você acha que esse meu amigo vai dar um carro para o filho dele, se o filho desprezou a bicicleta? Nunca. Porque a dor vai ser maior. Porque ele vai ter que trabalhar muito mais para comprar um carro do que uma bicicleta. Se o filho desprezou a bicicleta, vai desprezar o carro. E tem muita gente que não tem vivido bênção na sua vida porque não entendeu que é mordomo do tempo que Deus deu e tem usado o tempo para murmurar em vez de agradecer. Tem usado o tempo para desconstruir ao invés de construir. Tem usado o tempo, querido, para focar na vida dos outros e o tempo da sua própria vida está passando, muito rápido. A mordomia cristã passa por entender que a vida foi Deus que nos deu, mas entender que o tempo tem que ser usado. O tempo veio dele, então tem que ser usado por ele e para ele. Como você tem usado o seu tempo? Como você tem administrado o seu tempo? Você tem administrado o seu tempo de uma maneira que Deus aprova? Ou no seu tempo só tem um espaço para as coisas de Deus, quando você não tem mais nada para pôr no lugar? Eu gostei quando o pastor Gabriel veio pregar aqui algumas semanas atrás, que ele falou: não existe falta de tempo, existem prioridades diferentes. Prioridades diferentes. Prioridades diferentes. Prioridades diferentes. Prioridades diferentes. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? E muito do que a gente vai usar o tempo depende do segundo T. O que a gente tem feito com os talentos que Deus tem nos dado? Diga comigo assim: cada talento em mim foi Deus quem me deu. Como você tem usado os talentos que Deus tem te dado? Como você tem usado? Você tem usado cada oportunidade que você tem para colocar os teus talentos em prática em favor do reino de Deus? Na outra igreja nós tínhamos um irmão que era vendedor da Marabras. E ele chegou para mim e falou assim: ai pastor, eu não sei pregar. Eu falei: como assim? Você consegue vender aqueles móveis todos lá, rapaz? Fazendo o povo se comprometer a pagar 36 meses um carnê. Quer poder de convencimento melhor do que esse? Como é que você não consegue anunciar Jesus? Eu falei: olha, o garoto propaganda da loja seu é o Zezé de Camargo, filho. Jesus é bem melhor do que isso, né? Como é que não consegue? Mas por quê? Porque abriu os olhos daquele rapaz e ele entendeu. Ele falou: pastor, eu nunca vi dessa maneira. Na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava achando que a vida dele e os talentos dele na vida profissional não tinha nenhuma conexão com a vida dele e os talentos dele com Cristo Jesus. Amados, você não é formado de duas pessoas distintas. Esse é o fulano profissional, esse é o fulano servo de Deus. Não, você é uma pessoa única, e é por ser único que Deus te fez assim único, para que você use todas as habilidades, experiências, competências que Ele tem te dado em favor do reino dEle.
Nós não nos dividimos. Ah não, quando eu sou engenheiro, falando de mim, eu sou assim. Quando eu sou pastor, eu sou assado. Isso não é vida com Deus, querido. Vida com Deus é uma vida só. Vida com Deus é uma vida única, transparente e real. Quantas pessoas são excelentes para administrar os talentos, para trazer retorno para si mesmo, mas não usa os talentos para trazer retornos para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Como você tem usado os seus talentos? De que maneira os teus talentos têm sido bênção para a casa de Deus? Como os seus talentos têm produzido para o reino? Nós cantamos hoje, muito lindo, né? Deixa o reino vir, deixa o reino vir, teu é o reino, teu é o poder. Aí Deus está falando assim, você não acredita nisso não, maninho. Eu te dei o talento, você não deixa eu reinar os talentos que eu te dei. Eu te dei os talentos, você não deixa eu ter poder sobre os talentos que eu te dei. É tudo para você, nada para mim. É tudo para o teu bem, nada para o meu reino. Senhor, eu oro a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, desde que a tua vontade não exija nada de mim. Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que têm dívida comigo, Senhor, menos a Maria, que ela pisou na bola, porque a Maria não dá não. Senhor, o pão nosso de cada dia nos traz hoje, menos para o Godofredo, Senhor, porque o Godofredo, aquilo é tão ruim, que ele merece ter 2 dentes. Um para ter cara e o outro para ter canal, só para isso, entendeu? Amados, fala comigo assim, as minhas palavras só farão sentido se as minhas ações condizerem com elas. Do contrário, querido, são palavras vazias. Como você tem usado os seus talentos? Ai, mas o fulano, pastor, ele participa do grupo lá, eu não gosto dele. Vai morar no céu como, cidadão, se ele vai estar lá? Se tu não quer participar de uma atividade na igreja porque tem alguém que você não gosta, como é que você vai entrar no céu, cidadão? Se a pessoa vai estar lá para a eternidade, e você acha que vai ter balcão de reclamação no céu? Pi, 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 batendo na campainha lá. Que foi? Eu vim reclamar, aquele fulano não tinha que estar aqui não. Dá para mudar, eu quero morar na ala C, deixa ele na ala A, porque eu não quero trombar com ele aqui no céu não. Estava eu dando meu voo matinal, quem que eu encontro? Ele! Entendeu? Você acha que vai ser assim lá no céu, filho? Tem gente que não vai entrar no céu porque não consegue viver o céu na terra. A nossa vida na terra tem que ser um estágio do céu, meu irmão. Se você não consegue ter comunhão com o irmão e com a igreja aqui na terra, vai fazer o que no céu? Atrapalhar Deus lá? Dar problema para Deus? Que nada, quem vai ter que aguentar o céu é o capeta. Deus vai falar, vai direto para lá que é para dar trabalho pro tinhoso. Deixa a vida eterna lá no inferno, morte eterna, né? Lá, a eternidade atazanando o capeta, manda para lá. Irmãos, qual é a sua desculpa para não usar o seu talento?
Qual é a sua desculpa? Se o talento não é teu, é dele, foi ele que te deu só para administrar. Se amanhã, querido, você amanhecesse só com aquilo que você usa para o reino de Deus, com o que você amanheceria? Algumas pessoas amanheceriam até sem cérebro, porque não usa a inteligência a favor do reino de Deus. Uns iam amanhecer mudo, né? Porque nunca usou a língua para abençoar ninguém. Isso é sério, querido. Somos mordomos. Diga comigo: vida, tempo, talento. Agora vem o último. Diga comigo: tesouros. Como você tem usado os tesouros que Deus tem te dado? Como você tem usado os tesouros que Deus tem te dado? Em pelo menos 3 oportunidades, a Bíblia diz que Deus é dono dos meus bens. Em Êxodo 19, 5, Salmos 24, 1 e Ageu 2, 8. Pelo menos nessas 3 oportunidades, Deus diz que Ele é dono dos meus bens. Ele é dono dos meus bens. Se Ele é dono dos meus bens, quem tem prioridade sobre os meus bens? Ué, por que agora vocês não responderam com tanto entusiasmo? Vou perguntar de novo. Se Deus é dono dos meus bens, quem tem prioridade no uso dos meus bens? Sabia que tem gente que vai morrer andando a pé, porque se Deus der carro, desvia? Sabia disso? Se Deus der um carro, vai para qualquer lugar fazer qualquer coisa, menos o que Deus aprova. E menos vir para a igreja. Quem concorda nisso? Vocês sabiam que quanto mais rico a nação, mais forte é o tráfico de drogas? Quem sabia disso? Porque traficante quer ganhar dinheiro. Ninguém dá droga de graça para ninguém. É vendido, por isso que eles viciam o cara. Viciar alguém nas drogas é fidelizar cliente até a morte, literalmente, né? Imagina você ter um cliente na tua... Quem aqui tem negócio próprio? Levanta a mão aí. Imagina você ter um cliente que você tem ele fidelizado até a morte. É o que os traficantes fazem. Eles convencem a pessoa, viciam a pessoa, porque ele vira um cliente fiel até a morte. Só que enquanto Deus oferece a coroa da vida, o traficante oferece no máximo uma coroa de flores no velório do bicho, né? Aqui jaz um bom cliente. Mas se uma pessoa tivesse a consciência que todo o bem que vem à mão dele pertence a Deus, ele se permitiria usar esse bem para um vício, querido? Sim ou não? Vamos lá, gente. Pergunta, resposta, resposta, pergunta. Se uma pessoa tem a consciência que todo o bem que lhe vem à mão pertence ao Senhor, ele se permitiria usar esse bem para um vício? Não. Veja como o diabo cria uma situação.
Precisamos entender que Deus é dono dos nossos bens. Ele é dono da nossa vida, Ele é dono do nosso tempo, Ele é dono do nosso talento, mas Ele também é dono dos nossos tesouros. Deuteronômio capítulo 8, no verso 15, diz que a capacidade de adquirir bens vem de Deus. 1 Crônicas 29, 12 e Eclesiastes 5, 19. A capacidade de adquirir bens vem de Deus. Quem quer adquirir bens aqui? Pode levantar a mão. Tem pecado querer isso não. Tem pecado em querer o que é do outro. Agora comprar honestamente não tem pecado nenhum não. Cola em Deus. Aprende com Deus. Vive para Deus e dedica para Deus os bens. Dedica para Deus os bens. Dedica para Deus. Precisamos entender, querido, que nenhum bem dessa terra é eterno. Quem já foi em velório aqui? Todo mundo? Quem aqui já viu o morto levar alguma coisa? A família nem põe, né? Se o morto tem dente de ouro, a família manda arrancar no IML, que é para não roubarem no necrotério. Fala a verdade. É verdade, porque tem quadrilha especializada em invadir túmulo para roubar dente de ouro. A boca do bicho está costurada mesmo. Ninguém vai ver que está faltando dente de ouro. Estou falando coisa aqui, gente, que é real. Nem o dente a pessoa leva. O povo arranca. Eu ia brincar com a pastora, que ela ia ficar brava. Se tiver umas unhas enfeitadas igual a da pastora, é capaz de arrancar até a unha. Não leva nem a unha. Gente, todo bem nessa terra é limitado e temporário. Todo bem dessa terra é limitado e temporário. Então por que entregar a sua vida a isso? Não estou falando para você não trabalhar. Não estou falando para você não almejar conforto para a tua família. Não estou falando nada disso. Tudo isso é positivo. Mas não entregue a tua vida aos bens materiais. Porque se a tua inspiração de vida for os bens materiais, aonde eles vão te levar quando a morte chegar? Não adquira, querido, bens de forma desonesta. Provérbios 11:1, Romanos 12:17, 1 Pedro 2:1. Quem participa das células vai receber todas essas. Não adquira bem de forma desonesta. Desconfie. O celular vale R$3.000. O cara vem te oferecer por R$500. Meu filho, ou tu é o maior sortudo do mundo, ou tem boi nessa linha. Um DVD para o seu carro na loja custa R$2.000. O cara te oferece por 300 conto. Mas eu tô com sorte hoje, pastor. Tá assim, ganhou um ticket direto pro inferno. Não é difícil saber se aquilo é desonesto ou não, querido. Não é difícil. Lá em Osasco, lá tem a Feira do Robalto. Olha o nome da feira. Feira do Robalto. Todo mundo sabe que o que tem lá foi roubado do carro de alguém. Como é que um crente vai num negócio desse, gente, para mim? Fala para mim um negócio desse. Faz eu entender que eu bato a cabeça e não consigo entender. Como é que um crente vai num lugar que chama Robalto? Espera encontrar o que lá? Artigos originais direto da fábrica. É capaz de você comprar uma aliança lá com o dedo junto. Entendeu? Entendeu?
Não dá, querido. São coisas que demonstram quem é Deus nos nossos bens. Quem é Deus nos nossos bens. Tá? Se o teu bem, querido, te levar a esquecer-se de Deus, ele não é bom, ele te faz mal. Eu dei o exemplo do carro aqui, e é verdade. Entre ter você para a eternidade do lado dele, ele te ama tanto, querido, que ele prefere ver você reclamar, andar de busão lotado um pouco nessa terra, mas ter você do lado dele para toda a eternidade, do que te dar um automóvel que vai te conduzir para todo o caminho, menos para o céu. Quer um exemplo de um automóvel sendo mal usado? Alguém já viu alguém de busão para motel? Ou de jumentinho? Pocotó, 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 pocotó. Dá para estacionar 2 aí? Entendeu? Agora quer dizer com isso que todo mundo que vai ter carro vai para o motel? Não. É o bom uso do bem. Tem gente que tem avião e não faz nada errado com o avião. Tem gente que tem uma mobilete e usa para assaltar os outros. Não está no valor do bem, está no coração daquilo que eu quero fazer com o bem. Está entendendo? Quem quer ter bens nessa vida aqui? Seja sincero. Consagre os seus bens a Deus. Dedique o que Ele te deu para Ele, e Ele te dará mais. Dedique. 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 Tinha um irmão lá no Rochidale, lá, irmãos, ele tinha um Fiat Uno, mas eu não sei como ele conseguia botar tanta gente dentro do Fiat Uno. Ele saía lá do Jardim Mutinga de Osasco até chegar no Rochidale, ele ia pegando gente no caminho e pondo dentro do carro para ir para a igreja. Um dia eu vi aquilo, gente, o povo tudo torto, assim, dentro do carro, gente lá atrás, outro, 3, 4 na frente com ele. Ele falou: pastor, eu venho em terceira, de lá do Mutinga até aqui, porque eu não consigo nem trocar a marcha, tanta gente tem aqui. Nós oramos, amado. Hoje eu não sei qual é a melhor van que tem, mas na época era Ducato. Falei: querido, vamos orar para Deus te dar uma Ducato. Ele falou: mas eu nem tenho carteira para dirigir Ducato. Eu falei: tira. Sabe o que aconteceu? Agora ele tem caminhão. Ele tirou carteira profissional, começou a trabalhar com o Ducato. Hoje, amado, quando ele vai na igreja, ele para o caminhãozinho dele, baú, abre a porta de trás do baú, é a coisa mais linda. Não para de descer gente dali. É a coisa mais linda do mundo. Ah, eles vieram de lá agora, é verdade ou não é? Ele para o baúzão lá no fim da rua, amado. Ele abre o baú, mas o que desce de gente de dentro daquele baú, porque ele usou o bem para Deus, Deus deu mais coisas. Com a nova profissão, um homem que tinha um ninho todo capenga, que eu até hoje não sei que cor que era aquele Uno, porque cada peça tinha uma cor. Cada paralama era de uma cor, uma porta de uma cor, era um negócio de louco. E em cima, que podia dedurar, era queimado de sol, né? Hoje ele construiu casa, deu casa para os filhos, casou as filhas, deu casa para as filhas, e vai lá para a igreja com o caminhão dele lá, e abre o baúzão lá, gente, e desce gente. O que é isso? Usar os bens para Deus. Para que você tem usado os seus bens? Você tem usado os seus bens para a glória de Deus? O dinheiro não pode subir ao céu, querido, mas ele permite a gente fazer as coisas celestiais na terra, sabe? E eu quero te dizer uma coisa: quanto mais Deus te der, escute bem isso, que isso aqui é lição de vida. 2 lições que eu aprendi com meu pai muito cedo, e me evitou muito problema na vida e me trouxe muita alegria. Quanto mais Deus te der, mais use para Deus
e mais tenha um estilo de vida simples. Quando você perde o estilo de vida simples, você se torna escravo daquele estilo de vida. Agora, quando você tem um estilo de vida simples, tudo que você soma e você guarda. E você pode ter coisas que às vezes você não imaginava. Guarde, poupe, invista no reino de Deus e tenha um estilo de vida simples. Você vai viver a sua vida muito tranquilamente, como um bom mordomo dos tesouros que Deus tem te dado. A Bíblia diz que aquele que cuida bem dos tesouros que o Senhor dá, Ele tira do que cuida mal e dá para aquele que cuida bem. É por isso que você vê às vezes, e eu posso falar isso, eu tenho 40 anos de idade, 40 anos de crente, 40 anos de filho de pastor. Eu já acompanhei a história de vida de muitas pessoas. É por isso que você vê duas pessoas começarem iguaizinhas e terminarem muito diferentemente as suas vidas. Que qualidade de mordomos foram para aquilo que Deus deu. Em julho nós vamos ter a campanha da família. E um dos finais de semana nós vamos falar sobre a mordomia da família. Hoje nós falamos sobre a mordomia do tempo, do talento e dos tesouros. Mas tem uma que não vai dar tempo de falar hoje, que é a mordomia da família. Em julho eu falo. Como você tem cuidado, zelado e administrado a família que Deus te deu. Diga comigo, porque tudo é dele, vem dele e volta para ele. Tudo. Tudo. Feche os teus olhos. Hoje você entendeu que a tua vida é de Deus, que o teu tempo é de Deus, o teu talento é de Deus e os teus bens são de Deus. Como você tem sido como mordomo de todas essas coisas? Como você tem sido? Fale com ele. Como você tem usado o seu tempo? Como você tem usado os seus talentos? Como você tem usado os seus tesouros? Quanto do seu tempo tem sido usado para fazer diferença na obra de Deus? Quanto dos seus talentos tem sido usado para fazer diferença na obra de Deus? Quanto dos seus tesouros tem sido usado para fazer a diferença na obra de Deus? Tudo é dele, tudo vem dele, tudo deve voltar para ele. Fale com ele.
por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Pai, eu oro com a tua igreja e pela tua igreja neste momento. Senhor amado, tudo é teu, tudo vem de ti, tudo deve voltar para ti. Somos apenas mordomos, somos apenas dispenseiros. Pai, ajude-nos, Pai, a usar de maneira apropriada, Senhor, o tempo que o Senhor tem nos dado. Ajude-nos, meu Pai, a usar de maneira apropriada os talentos que o Senhor tem nos dado. Ajude, ó Deus, a usarmos de maneira apropriada, meu Pai eterno, os tesouros que o Senhor tem nos dado. Porque, Pai, se frutificarmos aquilo que o Senhor tem nos dado para o teu reino, para a tua obra, para a tua vontade, conforme a tua palavra, Senhor querido, ela mesmo nos garante que o Senhor nos dará, Pai querido eterno, muito mais, tirando até daquele, Pai, que nada fez e entregando em nossas mãos. Querido Deus, encontre em nós, nesta noite, bons dispenseiros. Encontre em nós, a partir desta noite, Pai querido, bons mordomos, Pai, fazendo o uso adequado, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai, pelo poder do nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém.